Débora, vou trabalhar a disciplina de História com vocês e hoje a gente vai trabalhar a crise do sistema feudal. Antes de entrar propriamente na crise do sistema feudal, vamos tentar relembrar um pouco o período e como se construiu esse sistema feudal, né? Bom, isso aconteceu na Idade Média e a gente pode dividir a Idade Média em dois períodos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. E a Alta Idade Média ela vai se caracterizar pelas invasões bárbaras que contribuíram para a formação do feudalismo, que é o período que a gente vai tentar revisar aqui agora. E a Baixa Idade Média, que é o período da desintegração do sistema feudal, que vai possibilitar o desenvolvimento do capitalismo comercial e da centralização política, que são temas que a gente vai ver ao longo da aula. Bom, o feudalismo, vamos tentar lembrar o que é o conceito, né, do feudalismo. Ele foi um sistema econômico, político, social e cultural característico da Europa na Idade Média. E o sistema feudal pode ser definido pelas relações servis de produção. O que foram essas relações servis de produção? Na verdade, ela se dividia entre senhor e servo. O senhor é o proprietário da terra e o servo depende dele para trabalhar, devendo cumprir integralmente as obrigações servis, que eram o pagamento de impostos e plantações, né? A plantação no manto senhorial, para o senhor feudal. Bom, nesse slide a gente tem uma ilustração do que era um feudo, do que era uma unidade feudal. Era como se fosse um castelo, onde se tinha toda a estrutura necessária para o senhor e para os servos, né? Tinha um manto senhorial, tinha um moinho, tinha um rio, tinha sempre toda uma estrutura para que tudo funcionasse sem precisar sair desse feudo. Bom, aqui a gente tem algumas características do feudalismo, da Alta Idade Média, algumas características econômicas que a gente pode assinalar como uma economia agrária e autossuficiente, ou seja, não se tinha a finalidade de produzir para comercializar, era um consumo imediato de subsistência. O trabalho era regulado por essas obrigações servis que a gente viu no slide anterior, e fixadas pela tradição e pelo costume. Não era exatamente fixadas pela lei, e sim por tradição e por costume. Algumas características políticas que a gente pode assinalar aqui é o poder político descentralizado, o poder era local, cada domínio feudal era independente, cada feudo era governado pelo seu senhor, dentro de um grande reino, mas essas unidades eram governadas pelo senhor feudal. Também tem as relações entre a nobreza feudal, que eram baseadas nos laços de suzerania e vassalagem. A suzerania ela era a relação do senhor feudal com o nobre, o suzerano devia proteção ao seu vassalo e o vassalo devia treinamento militar e serviços militares ao seu senhor feudal. Então, isso é que caracteriza a suzerania e a vassalagem. Bom, algumas características sociais que a gente pode destacar, que essa sociedade ela era rural e estamental. Isso significa dizer que ela era dividida entre clero, nobreza e campesinato. O clero estava ali para oração, ligado à igreja, a nobreza muito associada à defesa e o campesinato ligado ao trabalho. Esse princípio de estratificação era privilégio de nascimento. Cada indivíduo permanecia preso à sua posição na sociedade, que podemos falar que existia uma certa imobilidade social. Algumas características culturais. Podemos lembrar que era uma cultura teocêntrica, todo o poder político girava em torno da autoridade religiosa da Igreja Católica. Esse predomínio da Igreja Católica, ela determinava o modo de pensar, os costumes, o modo de viver dessa sociedade. A Igreja condenava a prática de juros, que seria a usura. A usura é exatamente isso, a comercialização com fins lucrativos. A Igreja ela também explicava os fenômenos naturais pela fé.
Isso determinava muito a cultura e o modo de pensar dessa sociedade. Bom, a gente tem aqui, para sistematizar esse conteúdo, uma questão da PUC de São Paulo, que diz assim: dentre as características do feudalismo, pode-se destacar: letra A, intensa mobilidade social, economia agrária e Estado centralizado. Letra B, sociedade estamental, economia urbana e mentalidade fortemente religiosa. Letra C, cultura clericalizada, economia autossuficiente e Estado monárquico forte. Letra D, economia monetarizada, laços de vassalagem e exploração burguesa da terra. Letra E, regime de trabalho servil, fragmentação política e economia agrária.